Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos à nossa primeira aula de cinemática escalar, que envolve os conceitos de velocidade média. A partir desse conceito central na cinemática escalar, vamos estudar os movimentos uniforme e uniformemente variado, que constituem a base de toda a mecânica no ensino médio. Vamos lá? Vamos à nossa primeira aula. Velocidade média. Consideremos aqui um veículo, um ônibus, por exemplo, que num determinado momento está passando por um determinado ponto de uma rodovia. Na linguagem simbólica, esse momento é representado por T e a posição por S. Posição é a distância que eu me encontro de um ponto tomado como referência, que é o nosso marco zero. Quando é um instante, onde é a posição. Muito bem. Então, no instante t0, eu estou a uma distância s0 da minha origem. Então, por exemplo, às 8 da manhã estou passando pelo quilômetro 20 de uma rodovia. O tempo passou, o tempo voou, no instante posterior eu estou numa outra posição, já que eu me movimentei durante esse intervalo de tempo. Então eu me encontro numa nova posição, num outro momento. Então, quando o momento, o instante é t, onde eu estou? Na posição S. Por exemplo, às 8h30, eu estou no quilômetro 60 de uma rodovia. Estou a 60 quilômetros da minha origem. Muito bem. Entre o instante t0 e o instante t, passou um determinado tempo. Ou seja, o tempo que levou, o tempo que gastou, o tempo que demorou, é aquilo que nós chamamos de ΔT, que é a diferença entre o instante final e o instante inicial. Por exemplo, das 8 da manhã às 8h30, passaram-se, demorou, levou, gastou 30 minutos. 8h30 menos 8 horas, ou 8,5 horas menos 8 horas, o que dá meia hora, 30 minutos. Nesse intervalo de tempo, o que aconteceu? Eu me desloquei de um ponto, posição S0, a outro, posição S. Sofri um deslocamento escalar. Nesse intervalo de tempo, eu me desloquei da posição S0 à posição S. Eu posso sofrer esse deslocamento lentamente, eu posso sofrer esse deslocamento rapidamente. Então, comparar o que eu fiz com quanto tempo levou é a rapidez com que eu desenvolvi essa tarefa. No nosso caso, que tarefa é essa? Me deslocar da posição inicial para a posição. Que tarefa é essa? Me deslocar da posição inicial para a posição final. Então, eu saí do quilômetro, por exemplo, 20 para o quilômetro 60. Então, me desloquei 60 menos 20, 40 quilômetros em 30 minutos. Eu poderia sofrer esse deslocamento num tempo maior ou poderia sofrer esse deslocamento num tempo menor, o que vai configurar a rapidez ou a lentidão com que eu sofri esse deslocamento. A grandeza que vai aferir essa relação, deslocamento-tempo, é a velocidade média. É a rapidez com que eu sofri esse deslocamento. Comparar coisas em matemática é dividir aquilo que eu fiz, né, com uma outra coisa. No caso, como eu quero comparar a rapidez, é o que eu fiz com o tempo que eu levei para fazer isso. Né? Então, o deslocamento sofrido dividido pelo tempo. Né? Então, comparando o deslocamento com o intervalo de tempo, quer dizer, o que eu percorri com o tempo que eu levei para fazer isso, é a nossa velocidade média. Quanto mais tempo eu levo para fazer um deslocamento, menor a minha velocidade média. Por exemplo, lá nos aplicativos que nós temos aí, se nós temos um dado percurso num tempo longo, eu tenho uma baixa velocidade. O programa simboliza isso com uma determinada cor naquele trajeto. Se eu faço o mesmo trajeto num outro horário, por exemplo, em que o trânsito está mais livre, eu levo menos tempo. Aí o programa configura uma determinada faixa de velocidade para uma outra cor, informando ao usuário se você está lento, se você está rápido, enfim. Então a velocidade média, ela te dá uma visão global do deslocamento, ela não te dá uma visão local, ou seja, onde você está, em cada momento, isso não é problema da velocidade média. Ela quer saber o seguinte, nesse trecho, quanto tempo você levou para percorrê-lo? Então é ΔS dividido por ΔT. É a coisa mais simples do mundo. Bom, no sistema internacional, qual é a unidade de velocidade média? Eu vou comparar o que eu percorri, comprimento, distância, metro no sistema internacional, com o tempo que eu levei para fazer isso. Segundo no sistema internacional. Então, a unidade derivada do sistema internacional para a velocidade média é o metro por segundo.
Muito bem. 1 metro a cada segundo equivale em 1 hora percorrer 3,6 km. Ou, se você preferir, 3,6 km são 3.600 metros. Comparados com 1 hora, que tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 60 vezes 60 segundos. Os 60 segundos se repetem 60 vezes por hora. Então, temos 3.600 metros comparados com 3.600 segundos. 3.600 por 3.600, 1 metro por segundo, 3,6 km por hora. Resumindo, se eu estou em metro por segundo e quero passar para km por hora, multiplico por 3,6. A operação inversa da multiplicação, então se eu estou em km por hora e quero voltar para metro por segundo, divido por 3,6. Então, velocidade média é isso. É comparar, dividir o ΔS, o deslocamento sofrido, pelo intervalo de tempo. Um assunto bem comum, que leva muitos à confusão, que é confundir velocidade média com média de velocidades. Esse exemplo é emblemático. Né? Temos aqui um trecho AB dividido entre duas partes iguais. Na primeira metade eu percorri x, na segunda metade, evidentemente, eu também percorri x. Só que ambas as metades foram percorridas com velocidades médias distintas. Então, na primeira metade do percurso, eu desenvolvi uma velocidade média V1. Na segunda metade, eu desenvolvi uma velocidade média V2. Então, qual seria a velocidade média total, em todo o percurso? Bom, geralmente as pessoas são tentadas a pegar a velocidade média na primeira metade e somar com a velocidade média na segunda metade e dividir por 2. Temos aí a velocidade média confundida com média de velocidades. Isso só vale, como veremos mais à frente, para o movimento uniformemente variado, que é um caso bem particular. Tá? Então, como resolver um problema desse? É só usar o conceito de velocidade média. O que é velocidade média? De A para B, o meu percurso é ΔS entre A e B, dividido pelo tempo que eu gastei entre A e B. Muito bem. Qual o percurso entre A e B? Se eu percorri x na primeira metade e x na segunda metade, evidentemente que eu percorri de A para B, x mais x, 2x. Quanto tempo eu levei para percorrer esses 2x? Aí temos que tomar cuidado. Como eu percorri trechos iguais com velocidades diferentes, de fato, eu vou levar tempos diferentes. Então, qual o tempo gasto na primeira metade? Ora, o tempo gasto na primeira metade é comparar o que eu percorri na primeira metade com a velocidade na primeira metade. E qual o tempo gasto na segunda metade? É comparar o que eu percorri na segunda metade com a velocidade média na segunda metade. Muito bem, então qual é o tempo total de A até B para percorrer os 2x? Eu vou pegar o tempo gasto na primeira metade e somar com o tempo gasto na segunda metade. Significa que o tempo gasto na primeira metade é o que eu percorri, x, o nosso ΔS na primeira metade, dividido pela velocidade média na primeira metade, viu? E o tempo gasto na segunda metade é o que eu percorri na segunda metade, x, comparado com a velocidade na segunda metade. Então, o tempo total é x sobre V1 mais x sobre V2, o tempo de A até B. Colocando o x em evidência, vamos brincar um pouco com álgebra, teremos x que multiplica 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Para conferir, é só usar a propriedade distributiva x e verificar se você recupera a expressão anterior. Então, o tempo gasto na primeira metade, mas o tempo gasto na segunda metade é o produto de x pela soma de 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Muito bem. Então, a velocidade média de A para B é o 2x, que é esse valor, que é o que eu percorri de A até B, dividido pelo tempo total, que é 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Então, a velocidade média entre A e B é 2x dividido por x, que multiplica 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. A independência entre os trechos se revela agora no cancelamento do x. Então, não interessa se isso vale 400 metros ou 400 centímetros. X comparado com x vai dar 1. Sobrou 2 dividido por essa soma de frações. Soma de frações, lado fundamental, é, tirando o MMC entre V1 e V2, que são dois números desconhecidos, podem ser quaisquer números, é o produto V1 e V2. O produto V1 e V2 dividido por V1 vai dar V2. Multiplicado por V1, por 1 vai dar V2. O produto V1 e V2 dividido por V2 vai dar V1. Multiplicado por 1 vai dar V1. Então, o que nós temos no numerador? V1 mais V2 dividido por, o que nós temos no denominador? V1 vezes V2. O 2 está dividido por esta fração. Isso significa que eu vou multiplicar o 2 pelo inverso dessa fração. Ora, se a fração é a soma sobre o produto das velocidades, o inverso dela é o produto sobre a soma. Então, chegamos aqui a uma expressão que nos dá a velocidade média entre os pontos A e B, que é 2 vezes a velocidade na primeira metade, vezes a velocidade na segunda metade, dividido
pela velocidade na primeira metade, mais a velocidade na segunda metade. Mas, professor, não vai dar a mesma coisa? Mesma coisa? Vamos ver. Vamos supor que aqui seja V1 40 km por hora. Então, na primeira metade, eu desenvolvi 40 km por hora. E na segunda metade, eu desenvolvi 60 km por hora. Exemplos bem redondinhos. Então, a velocidade na primeira metade é 40 km por hora e na segunda metade, 60 km por hora. Se eu for tentar usar a velocidade média, o que é um erro físico, é um conceito físico equivocado, eu vou ter 40 mais 60, 100 dividido por 2, 50. Então, teria 50 km por hora de velocidade média entre A e B. Isso seria uma das primeiras opções se fosse uma questão de múltipla escolha. Né? A indução ao erro. Mas, como você estudou física, você sabe que problemas envolvendo a primeira e segunda metades, ou o que é equivalente, ida e volta, você pode usar essa expressão. Ou seja, a velocidade média em todo o percurso é o dobro da velocidade na primeira metade ou na ida, vezes a velocidade na segunda metade ou na volta, dividido pela velocidade na ida ou na primeira metade, né? Mais a velocidade na volta ou na segunda metade. Então, se pegarmos 2 vezes 40, no nosso exemplo numérico, vezes 60, teremos 4.800. Dividido por 40 mais 60, teremos 100. 4.800 dividido por 100, teríamos 48 km por hora em todo o percurso. Ou seja, se eu tivesse percorrido tudo a 48 km por hora, eu levaria o mesmo tempo indo a 40 e voltando a 60, ou indo na primeira metade a 40 e na segunda metade a 60. Então, essa expressão é extremamente importante quando se fala em velocidade média em todo um percurso que foi dividido entre primeira metade e segunda metade, ou ida e volta. Pode-se estender a ideia para trechos divididos em frações iguais, por exemplo, em 3 partes iguais, em 4 partes iguais. Para cada um deles teremos expressões diferentes. Não seja induzido a acreditar que a velocidade média em 3 pedaços iguais seria 2V1, V2, V3 sobre V1 mais V2 mais V3. Está errado. Use esse exemplo para determinar a velocidade média em todo o percurso dividido em 3 partes iguais. Então, nós teríamos x mais x mais x, 3x, de fato. Mais o tempo gasto em todo o percurso seria o tempo gasto na primeira, mais o tempo gasto na segunda, mais o tempo gasto na terceira. Ficaria x sobre V1, mais x sobre V2, mais x sobre V3. Usando esse raciocínio, você vai chegar a uma expressão diferente dessa. Ok? Faça como exercício, como exemplo. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Então, nessa nossa primeira aula, falamos sobre velocidade média, tá? E como se estabelece, como se define a velocidade média, o deslocamento sofrido num dado intervalo de tempo, o tempo gasto para fazer esse deslocamento, e fizemos uma aplicação que leva muitos alunos a algumas confusões, que é a velocidade média em todo um percurso, tá? Que foi dividido em 2 partes iguais, o que equivale a um problema de ida e volta. Né? E usando o conceito de velocidade média, o resultado não é a média entre as velocidades nos percursos. Ok? Então, na próxima aula, vamos discutir o conceito de velocidade instantânea. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.